você não cai de repente, você vai se aproximando aos poucos daquilo que pode te destruir. Em cima dessa reflexão que eu tirei de Provérbios, eu inicio esse vídeo compartilhando como que está sendo a criação e a estruturação do meu livro, que é o meu projeto dentro do meu desafio de 180 dias. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jorge Lima. Eu estou com um desafio de reconstrução da minha vida em 180 dias. E dentro desse desafio existe um projeto que é escrever e lançar um livro físico, ok? Essa ideia surgiu alguns meses atrás, quando eu fiz um estudo de provérbios, apliquei na prática alguns princípios de provérbios e depois eu criei um grupo de estudo online. Eu percebi que eu precisava avançar mais uma etapa. Foi quando surgiu a ideia de criar o livro, que para mim ele vai servir como um manual prático de transformação pessoal. Esse é o objetivo. Então a estrutura do livro que eu estou montando, eu já falei anteriormente no vídeo, mas eu vou repetir. Eu começo com uma frase principal, uma interpretação bem rápida, porque é muito comum a gente ler a Bíblia e a gente não ter a interpretação de um capítulo, de alguns capítulos, versículos. Isso é muito normal, acontece comigo. Eu tenho certeza que também acontece com você. Mas a ideia do livro é essa: eu trazer clareza para esses textos, para que a gente possa entender e também aplicar na prática, no dia a dia. Mais uma vez, a minha ideia é que seja um manual prático, uma ferramenta de transformação pessoal. Se não aplicar, não vai ter resultado. Vai só guardar conhecimento e esse não é o objetivo. Então vamos lá. Provérbios 7, a frase principal é: vigilância protege o propósito. Pronto, isso é muito poderoso. Você lendo Provérbios 7, você vai entender que vigilância protege o propósito. O que eu quero dizer com isso? Provérbios 7 utiliza uma narrativa detalhada para mostrar como, presta atenção nisso, a falta de vigilância interior, a ingenuidade e a exposição a ambientes inadequados conduzem à queda. Então, mais uma vez, você não cai de uma vez só. Você não cai de repente. Você vai se aproximando daquilo que vai te destruir. É isso. É simples assim. Por isso que o livro de Provérbios 7 fala tanto sobre vigiar. Você prestar atenção nos caminhos que você está trilhando. Então, o texto não trata apenas de imoralidade sexual, mas revela um padrão universal de tentação. E como que é esse padrão? Distração, aproximação gradual, sedução emocional e decisão impulsiva. Simples assim e é muito real. Esse é o caminho que todos nós percorremos quando a gente comete um erro, quando a gente cai, quebra, separa, perde o emprego. É dessa forma que a gente faz. É um padrão universal e é muito verdade isso. Então, quando eu trago esse resumo, é para justamente a gente começar a refletir o que o texto ele está querendo dizer. Então, aqui está muito claro sobre vigilância, sobre a gente se proteger, sobre perceber o caminho. Às vezes a gente está no caminho errado e a gente não percebe. Então, aqui vai ser um instrumento que vai te trazer clareza. Isso é muito importante. Depois eu trago o tema central, mais uma vez frisando o que o capítulo 7 de Provérbios fala: a vigilância constante e o domínio dos desejos protege a vida, a honra e a prosperidade. Depois disso, eu trago mais um texto, onde eu mostro que o capítulo ele ensina que ninguém cai de repente, a queda é precedida por pequenas concessões e ausência de limites claros. Provérbios 7 fala sobre tentação, mas o foco não é o ato final. O foco é o caminho até ele. Então, assim, a tentação, a queda, ela é, lógico, muito importante, mas aqui a gente está tratando o seguinte: o caminho que a gente percorre até a gente chegar à queda. Por isso que a gente precisa vigiar. Então, com esse manual, você vai entender, interpretar e vai evitar de cometer esses erros até chegar à sua queda. Então, o texto mostra que a queda ela começa quando? Presta atenção nisso. Isso aqui é muito, 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 muito poderoso. Quando eu tirei isso aqui, que eu escrevi, eu falei: nossa, eu lia, relia
eu ficava refletindo sobre esse texto várias vezes, várias vezes. O texto mostra que a queda começa quando a pessoa anda sem direção, passa perto do lugar errado, baixa a guarda e acha que não tem problema. Nossa, eu me vi muito nisso. Por isso que eu li, reli, e eu me via justamente nisso aqui que o texto está dizendo. Por isso que eu estou muito empolgado, porque esse livro é muito poderoso. Ele vai ajudar muita gente, ele vai ajudar muita, muita, muita gente nessa transformação. Então, ninguém destrói a própria vida de uma vez. A destruição acontece por pequenas concessões repetidas. É isso. Você não quebra de uma vez só. Você vai fazendo concessões, você vai não administrando dinheiro da maneira que deveria ser administrada, você começa a comprar coisas que não deveria comprar nesse momento, você começa a gastar dinheiro de uma forma que não deveria, e aí qual é o resultado? Você quebra. Você começa a não se alimentar mais saudável, começa a comer uma porção de porcaria, começa a beber demais, deixa de fazer atividade física, fica mais preguiçoso, o resultado é você fica obeso. É isso que acontece. Esse é o caminho. E a gente vai se atentar a isso, o livro vai te ajudar nisso e você não vai cometer esses erros. Tá? A vigilância, ela não é paranoia, ela é proteção. Isso aqui eu fiz questão de colocar, tá? Prosperidade exige atenção constante. Olha isso, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Isso que você precisa se atentar. A prosperidade exige atenção aos ambientes, às conversas, aos pensamentos e às oportunidades fáceis. Isso é muito poderoso. Depois disso, eu trago o princípio do dia. Quem não vigia o caminho tropeça antes de perceber. É tudo isso que eu estou falando aqui, que eu estou trazendo do livro. E depois, como vocês sabem, eu trago um exercício prático do dia a dia. Então, por exemplo, um exercício aqui, quais são hoje as situações de risco na minha vida? Ambiente, pessoas, hábitos, decisões impulsivas. Então, quais são essas decisões que eu estou tomando de forma errada? São os ambientes errados que eu estou frequentando? São as conexões, as pessoas erradas que eu estou me relacionando? São os meus hábitos que estão errados? Ou eu estou tomando decisões impulsivas? Então você vai escolher aqui e você vai descrever brevemente sobre isso. Então, estou só trazendo aqui um exercício que está dentro desse capítulo. Então, cada capítulo que eu estou trazendo do livro, eu tenho essa estrutura, que eu trago um resumo, um tema central, um princípio do dia e trago um exercício do dia também. E depois do exercício vem uma ação concreta. Então, a ação concreta desse capítulo 7 é: escolha uma atitude clara, como evitar um ambiente, mudar um hábito de horário, bloquear um gatilho específico. Exemplo, esse aqui do gatilho específico, eu instalei o temporizador de rede social. Controla quantas horas eu fico na rede social, ele bloqueia. Foi um gatilho específico, porque senão eu ficava ali na rede social horas e horas e horas. Então, se eu queria uma mudança de atitude, eu fui lá e cortei logo um gatilho. E criar uma regra pessoal simples. Exemplo, não faço isso depois de tal horário. Por exemplo, não mexo no celular depois de 9 horas da noite. Eu não vou comer nada depois das 8 horas da noite. Estou dando um exemplo aqui, tá? Dentro do seu objetivo que estabelecer. Eu coloquei os meus, então já sei o que eu coloquei para mim. E aí depois eu venho com o fechamento do dia. Por exemplo, Provérbios 7 nos ensina que prosperar também é proteger aquilo que ainda não aconteceu. A falta de vigilância emocional pode destruir sonhos, relacionamentos e estabilidade financeira. Você não precisa ter algo para você poder destruir. O que eu quero dizer aqui é que se você não vigia, você vai destruir algo que você ainda nem tem, que você ainda nem conquistou, que pode ser a vida financeira que você quer ter, pode ser, de repente, uma empresa, pode ser um emprego dos sonhos, pode ser um relacionamento, conquistar uma casa, um carro, uma viagem, um corpo saudável. Então, às vezes, você nem tem isso ainda, mas se você não tomar cuidado, cara, você destrói tudo isso. Simplesmente você nem chega naquilo que você quer. Então, essa é a estrutura do livro, para você ver, bem objetiva, bem direta. A minha ideia é que
Faça a leitura da Bíblia, venha para o livro, faça a leitura, você vê que tem aqui as reflexões, tem o resumo, vai fazer você pensar, tem o exercício, a ação prática do dia a dia, é isso que eu quero, tá? Porque isso vai ser um objeto de transformação. Já estou aqui com o capítulo 8 e o 9 escritos. Eu posso fazer um vídeo compartilhando aqui também, como está sendo o capítulo 8 e 9, mas esse vídeo eu vou me concentrar no capítulo 7, porque eu achei muito, muito poderoso e diz muito sobre o que eu quero dentro desse desafio, qual foi a ideia e o que eu preciso fazer, os cuidados que eu preciso tomar, eu preciso vigiar para que eu não me afaste do meu objetivo. Então, essa é a ideia. Me conte aí o que você achou, deixa aqui seu comentário. Esse vídeo foi mais objetivo, porque a ideia foi compartilhar como que está sendo a montagem e a estruturação de cada capítulo, ok? Eu ainda estou pensando, eu até imprimi aqui, eu vou mostrar aqui, eu até imprimi um caderno de exercício. Eu estou vendo ainda se eu vou incluir ou não, tá? Por exemplo, tem aqui, ó, um caderno de exercício com algumas questões, mas eu vou ver se eu incluo isso no final do livro, e aí você faz uma leitura, depois você vai até a página do caderno, faz os exercícios, e aí você volta, reflete, vê o que você quer ajustar e por aí vai. Eu estou pensando ainda, não decidi. Como semana que vem eu tenho uma reunião com uma editora, e aí eu vou ver qual é a ideia, porque assim, eu não tenho experiência, é minha primeira vez, eu não faço a mínima ideia de como funciona você escrever, estruturar e lançar um livro. Então, você está acompanhando aqui algo do absolutamente zero, essa criação do livro. Estou aprendendo, estou errando, então essa é a ideia de documentar tudo isso, porque quem sabe você que está assistindo esse vídeo, você pode também me ajudar, dando alguma dica, alguma orientação, indicando alguma empresa. Eu vou ficar muito, muito, muito contente com a sua participação. Então é isso, eu vou finalizar, porque eu vou dar continuidade aqui. Já comecei a fazer o capítulo 10, tem alguma coisa também já rabiscada do capítulo 11. Muitas coisas eu tenho daqui do meu caderno, que eu já fiz dos estudos anteriores. Então eu estou pegando tudo, compilando, consultando e montando essa estrutura que eu vi que vai ser muito eficiente. Tá? Vai ser muito eficiente. Também não adianta também querer a perfeição, porque acaba bloqueando e você não lança, você não faz aquilo que tem que ser feito. Então é melhor o básico bem feito do que pensar numa coisa muito mirabolante. Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Não esquece de seguir o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.